seja por toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus eternamente. Queridos irmãos e irmãs, estamos no mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. A Igreja do Brasil celebra este mês incentivando todo o povo católico a meditar a palavra, a aprofundar na palavra. Sempre tem um livro que orienta a palavra, este ano do Novo Testamento. E assim nós vamos aprofundando. Aqui na nossa diocese teremos também uma formação sobre a palavra de Deus. E assim nós vamos entendendo o que Deus quer de cada um de nós e da nossa missão. O Evangelho de hoje é Lucas 14, 25 a 33. E diz assim: naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é curto, mas aparece 3 vezes a palavra, um refrão: não pode ser meu discípulo. Primeiro, não pode ser discípulo de Jesus aquele que é apegado a outras coisas, a outras pessoas acima de Cristo. Jesus exige de fato uma dedicação, um amor, um olhar para Ele acima de tudo. E nós também aprendemos isso desde o início, através dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus acima de tudo. Então, este amor a Jesus. E aí a pergunta é: como que nós amamos a Jesus? Se nós dedicamos tempo a Ele, se dedicamos tempo à oração, se nós fazemos aquilo que Ele nos ensina, colocamos acima, quando vamos fazer um projeto, sabemos o que o Evangelho pede, o que o Evangelho nos orienta em primeiro lugar, para depois a nossa ação do dia a dia. Então, colocar o Senhor em primeiro lugar. E depois ele conta uma história da torre. Quando a gente vai construir algo, é preciso primeiro se preparar. E aí ele vai dizer que é preciso que a gente construa as coisas a partir de uma preparação interior, para que a gente não se perca no caminho do Senhor. Depois ele ensina: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. A cruz é muito interessante, porque ela não é sinal de morte, mas ela é, acima de tudo, sinal de doação, sinal de serviço, sinal de entrega da vida com muita liberdade. E aí Jesus nos chama a atenção também para a nossa cruz. Carregar a sua cruz. O Evangelho de Lucas às vezes fala carregar a cruz cada dia.
É tão importante isso. No dia a dia que é tão pesado a nossa vida, tão pesada, é importante que a gente também carregue a cruz. Eu lembro sempre de Santa Teresa d'Ávila. A cruz carregada é mais leve do que a cruz arrastada. E depois, no final, Jesus ainda vai nos falar qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que vem com 20.000. E aí ele vai dizer de novo desta programação. A nossa vida tem que ter uma meta, tem que ter uma direção. Cada um deve buscar isso. O Evangelho nos ajuda a entender que esta meta é o próprio Deus. No caminho tem os percalços, mas não podemos perder a direção principal. E para isso precisa ser preparado. Preparar a nossa vida, aprofundar a nossa fé, o estudo da palavra de Deus, da doutrina da igreja, da doutrina social da igreja, do compromisso com os pobres. Tudo isso é fundamental em vista da nossa missão de cada dia. Que Deus te abençoe, que tenha um feliz domingo e uma feliz semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.